Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletirmos, meditar o Evangelho do dia. E queremos convidar você aí para participar conosco desse momento, você que participa aí, deixando aí seu pedido de oração, para rezarmos juntos e depois pedirmos a bênção de Deus. Hoje o Evangelho de João 8, 1 a 11. Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para ter motivo de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, e continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus tinha falado, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje nós estamos aqui para refletir o Evangelho do dia e esse Evangelho que nós ouvimos vem nos falar sobre nós, desse trecho que é bastante conhecido por nós, desta mulher que foi pega em adultério, mulher adúltera, e que as pessoas da época de Jesus já tinham estabelecido um juízo sobre essa mulher e queriam condená-la e apedrejá-la até a morte. E eles levam para Jesus essa situação, porque na verdade o interesse maior deles não era a mulher que eles pegaram em adultério, mas era ver como Jesus reagiria. Se Jesus talvez dizia: não tem problema, qual é o problema? Cuida da vida dela e você não tem nada a ver com isso. Então teriam motivos para tentar também acusar Jesus. Mas Jesus, de forma muito pedagógica, também querendo ensinar aquelas pessoas, dar um ensinamento, ele poderia simplesmente dizer assim: vamos cuidar da vida de vocês e deixe-se meter na vida dos outros. Mas ele, querendo também dar um ensinamento, ele primeiro diz a palavra que ouviu todas as acusações que eles fizeram. Enquanto eles acusavam, ele foi escrevendo no chão, e aí eles insistiram com estas acusações. E Jesus então se levanta, diz a palavra, e vai fazer uma pergunta que é crucial, não só para eles, mas também para nós hoje. Quem não tem pecado? Quem nunca errou? Quem nunca falhou? Quem nunca acabou cometendo um pecado? Então, quem não tiver pecado dentre vocês aí, que não cometeu nunca nenhum pecado, ou não tenha nenhum pecado, então seja o primeiro a jogar uma pedra nela. E como todos eram pecadores, como aquela mulher, então nenhum deles teve coragem de jogar uma pedra nela. O único que poderia jogar uma pedra nela era Jesus, porque ele não tinha pecado, ele não havia pecado. Mas Jesus, ao contrário deles, que estão com as suas mãos cheias de pedras para apedrejar aquela mulher, por isso não são capazes de acolhê-la. Jesus, pelo contrário, ele está com as suas mãos vazias, por isso que ele vai estender a mão para ajudar aquela mulher a se levantar e dizendo a ela que para ela se levantar e continuar a sua caminhada, continuar a sua vida. E Jesus diz: eu não te condeno, eu não tenho nenhuma pedra para jogar em você, não tenho pedra nenhuma. Mas uma coisa eu te digo: vá
e não faça mais isso. E é isso que Jesus ele nos ensina também, a usar da misericórdia para com os irmãos e irmãs. Então que as minhas mãos e as suas mãos não estejam cheias também de pedras para jogar no outro. Porque facilmente nós também, se não cuidamos, não só a nossa mão, mas o nosso coração, a nossa boca, o nosso olhar, toda a nossa vida está cheia de coisas para ser jogada sobre o outro, ser colocada sobre o outro, né? Sejam palavras, sejam pensamentos, sejam sentimentos, mas também, se não cuidamos, as nossas mãos também estão cheias de pedra para serem jogadas sobre o outro, para serem atiradas no outro. E Jesus ele nos ensina o contrário. Jesus primeiro ele nos ensina a olhar para cada um de nós. E é importante esse exercício de Jesus, porque quando nós somos capazes de olhar para nós, nós vamos ver o que existe na nossa vida, quem realmente nós somos. E quando nós conseguimos olhar e perceber quem nós somos realmente, de verdade, nós jamais vamos ter coragem de acusar e de condenar o outro. Toda vez que eu me coloco nessa posição de acusador, de julgador, de condenador do outro, é porque eu me acho superior a ele. E Jesus sempre nos convida a olhar para dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos ver que nós estamos no mesmo nível do outro. Somos igual a ele, talvez até pior do que ele. Temos coisas piores do que ele. Por isso, como Jesus fez aquelas pessoas olharem para dentro delas, se reconhecerem, se identificarem como pecadores. E quando eles se reconheceram e se identificaram como pecadores, eles não tinham mais nada a acusar aquela mulher. E assim deveria de ser conosco também. Então aprendamos hoje, ao invés de ficar olhando para os defeitos, as falhas dos outros, olhemos para nós, olhemos para dentro de nós e vejamos que nós não somos nada diferente, nada melhor do que as pessoas que talvez nós temos a tentação de estabelecer juízo, de julgá-las, de condená-las, e até de querer eliminar também como as pessoas da época de Jesus. Que o Senhor nos ajude a não ter esse tipo de atitude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.